Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Então é o seguinte, ó, eu resolvi um problema aqui do livro Emifuna, tá? Matemática Fundamental, uma nova abordagem, na parte de geometria, onde a gente calcula volume, área lateral, área total de prismas, tá? E uma pessoa aqui, o Paulo Victor, ele fez uma pergunta no vídeo lá de um problema, que é como se fosse esse problema aqui. E ele perguntou se o prisma fosse octogonal. Na verdade, eu acho que ele colocou octagonal, mas eu acho que é octogonal. Deu uma pesquisa, é octogonal, tá? Então é o seguinte, ó. O problema era esse aqui, só que aqui no lugar do octogonal estava escrito hexagonal, tá? E a pergunta dele foi muito boa. E eu fui refletir, fui fazer, e eu falei, pô, isso aqui é um bom desafio. Então, se quiser que eu resolvo. E ele pediu, ó, resolver. Então, vou resolver, tá bom? Dá uma olhada aí, confere aí. Antes de continuar, dá um joinha, porque esse vídeo é bom. E vamos à resolução. Então, diz assim, ó, um arquiteto fez o projeto para construir uma coluna de concreto para sustentar uma ponte. A coluna tem a forma de um prisma octogonal regular de aresta de base 2 e altura 8. Calcule a área lateral que se deve utilizar em madeira para a construção da coluna. E letra B, o volume de concreto necessário para encher a forma da coluna. Então, olha só que interessante, tá? Se você quiser ver o outro problema, eu vou colocar o i aqui, ó, o i aqui em cima, você vai lá e dá uma olhada nesse vídeo aí, tá bom? E esse aqui como é que é? Então é o seguinte, ó, o prisma octogonal é o quê? A base é um octogonal, tá? Vou fazer aqui pequenininho porque eu já resolvi esse problema, então a parte mais importante é essa daqui de baixo aqui, ó, que é mais complexa, que é mais nova do que a outra parte. Então assim, ó, então, o prisma octogonal, vou ter que desenhar um octógono aqui, tá? Então, vou fazer assim, ó. Aqui, 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 aqui e aqui, ó. Tá vendo? Então, 8 lados, ó. 4 mais 4 atrás, ó. Tá? Pronto. Mais ou menos isso aí. Daí é as arestas laterais, tá? As arestas laterais e a outra base lá embaixo. Então, esse aqui é um prisma octogonal, onde a base é um octógono, ele tem 8 lados, tá? Bom, a área lateral é muito simples. Eu tenho que fazer 8 vezes a área desse retângulo aqui, ó. Tá vendo esse retângulo aqui, ó? Ele aparece 8 vezes aqui, por quê? Porque isso aqui é um octógono regular, ou seja, todos os lados são iguais, tá? E a altura é a mesma. Além do que, ele pelo fato dele ser um prisma octogonal regular, né, a gente considera que ele é reto, que essas bases elas estão exatamente alinhadas uma com a outra, né, a base de baixo e a base de cima. Então a área lateral vai ser igual a 8 vezes a área desse retângulo aqui, ó, porque aparece 8 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Mas qual que é as dimensões desse retângulo? Então ele diz que a aresta da base é 2 metros. Então isso aqui é 2 metros. Ó. E a altura é 8, ou seja, essa aresta aqui, ó, lateral, é 8 metros. Então a área lateral vai ser 8 vezes a área desse retângulo, que é 2 vezes 8. Tá? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 2, 128 metros quadrados. Tá? 128 metros quadrados, né? 8 vezes 8, 64 vezes 2, 128 metros quadrados, porque é metro e metro, metro quadrado. Então, essa aqui é a área lateral de madeira que vai ser utilizada para fazer a forma em volta, tá? Bom, depois de feita a forma, agora ele quer saber qual é o volume de concreto. E o volume de um prisma é o quê? O volume do prisma, ele é a área da base vezes a altura do prisma. Então, eu tenho que calcular a área dessa base aqui, ó, tá? Quanto é que é a área dessa base, vezes a altura, mas a altura é 8. Então, essa parte eu já sei. Agora, a área da base. Qual que é a área de um octógono regular? Tá? Qual que é a área de um octógono regular? E essa que é a grande questão dessa... Esse é o que é o grande X dessa questão, tá? Porque a gente não está acostumado a ver nos livros, né, a forma da área do octógono. A gente vê a área do quadrado, vê do triângulo equilátero, vê do hexágono, vê do retângulo, vê de um trapézio...
Mas de figuras regulares, a gente não está acostumado a ver a área de um octógono regular. E se o prisma não fosse ortogonal, fosse heptagonal, ou fosse pentagonal, um pentágono? E aí, como é que a gente faria, né? Então, octogonal é até mais fácil do que esses outros que eu falei, heptagonal, pentagonal, e etc. Eu não sei nem falar os outros nomes, né? Eu ia chutar assim, nonecagonal. Deixa pra lá. Tá? Vamos fazer aqui a área desse daqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar a base desse prisma, tá? Vou desenhar o octógono. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma circunferência mais bonita possível e vou desenhar dentro dela o octógono. Então, vou dividir ela em 8 partes iguais, né? Então, aqui, 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 ó. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Tá. Então, a área disso aqui pode ser feita como a área desse triângulo, de cada um desses triângulos, né, que são todos iguais, né, são 8 triângulos. Então, pode ser 8 vezes a área desse triângulo aqui, ó. Tá? Então, a área da base vai ser igual a 8 vezes a área do triângulo aqui, ó, desse triângulo aqui, ó. Mas como é que eu calculo a área desse triângulo? Eu só sei a aresta lateral, eu só sei que essa aresta aqui mede 2 metros. E esse aqui vale quanto? Esse lado aqui vale quanto? Então eu não sei quanto esse lado vale, então eu vou chamar ele de x, ó. X e x. Tá bom? De x. E todos esses x aqui têm o mesmo valor, porque é o raio da circunferência, né? E como é um octógono regular, então, né, essas medidas aqui são todas x e essas arestas, esses lados aqui são todos 2, tá? Mas e aí, como é que eu faço para calcular a área desse triângulo? Então tem algumas formas, tá? E eu vou descrever aqui, ó. Então qualquer triângulo, ó, vou fazer aqui, triângulo A, B, C e aqui o ângulo alfa, por exemplo, tá bom? Então a área desse triângulo, de qualquer triângulo, pode ser calculada assim, ó, a área igual a medida de dois lados multiplicados, dois lados que eu tenho o ângulo entre eles, tá? Então eu não posso fazer o A e o B se eu não tenho esse ângulo aqui entre o A e o B. Eu não posso fazer A e C se eu não tenho esse ângulo aqui, ó. Mas como eu tenho esse ângulo alfa, então eu vou fazer, a área vai ser o quê? B vezes C vezes seno do ângulo entre eles dividido por 2. Tá bom? Daí você fala, tá, mas como é que isso me ajuda? Porque olha só, um octógono regular, ele é dividido em 8 partes iguais. Então esse ângulo aqui eu sei, ó. Porque se eu dividir a volta toda 360 em 8 partes iguais, ó, 180 dividido por 2 dá 90, 90 dividido por 2 45. Então esse ângulo aqui, ó, é 45 graus, que é o mesmo desse ângulo aqui, ó, 45 graus. Então o ângulo entre as medidas eu já tenho, mas eu não tenho o x, ó, eu não tenho o x. Tá? Porque se eu tivesse o x, daí eu colocaria x vezes seno de 45 graus dividido por 2. Aí eu teria a área. Mas quanto que vale esse x? Eu consigo colocar o x em função desse 2 aqui, ó? Consigo. Como? Então tem uma lei dos cossenos que eu posso aplicar em qualquer triângulo também. E eu também vou precisar de um ângulo entre dois lados, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó. Como o ângulo está entre o B e o C e o A é oposto, vai ser assim, ó, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Você fala, peraí, isso aí é Pitágoras. Sim, mas além, porque esse aqui serve para qualquer triângulo, tá? Então, eu faço como se fosse o Pitágoras, daí aqui agora eu faço menos 2 vezes os dois lados que estão entre o ângulo, B vezes C, vezes cosseno do ângulo, cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, eu sei aqui o 2, que é o A. Ó. O 2 aqui é o A. O B e o C vai ser o X e o X. Então, se eu conseguir jogar esse 2 aqui e o X aqui, eu consigo descobrir quem é o X, porque eu só vou ter X nessa equação. Aí eu consigo descobrir quem é o X. Até porque cosseno do ângulo é cosseno de 45, eu sei qual que é. Então, eu consigo descobrir quanto é o X aqui em função desse 2, ó, com essa fórmula aqui, ó.
E com essa fórmula aqui, sabendo essa fórmula aqui, né? Descobrindo o valor de x aqui, eu jogo nessa equação e eu tenho a área do triângulo. E daí a área da base vai ser 8 vezes a área do triângulo. E o volume vai ser o quê? Vai ser a área dessa base, que eu já calculei aqui, vezes a altura, que é 8. Então, vamos começar a aplicar. Vamos aplicar aqui, ó, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. O A, então, é o 2, tá? Porque essa medida aqui é 2, ó. 2. Então, 2 ao quadrado vai dar 2 ao quadrado, igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes x vezes x, ó, x vezes x, vezes cosseno de 45. Ó. Cosseno de 45 graus. Tá vendo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4 igual a x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Esse daqui vai dar o quê? Menos 2x vezes x ao quadrado vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, ó, quase que eu pus raiz de 3, raiz de 2 sobre 2, corto 2 com 2, então vai dar o quê? X ao quadrado vezes raiz de 2. E aqui é 2x ao quadrado, certo? Então vai ficar o quê? 4 é igual a x ao quadrado vezes 2 menos raiz de 2. Tá? Ó, porque é 2x ao quadrado. Então, eu coloquei o x ao quadrado de evidência, ficou só o 2 lá dentro. E aqui é menos raiz de 2 vezes x ao quadrado. Então, eu pus o x ao quadrado de evidência, ficou só o menos raiz de 2. Tá? Pego esse 2 raiz de 2 e passo para o outro lado dividindo. Vai ficar o quê? X ao quadrado é igual a 4 sobre 2 menos raiz de 2. Tá? Como não é comum a gente ter raiz de 2, ou raiz no denominador da fração, então eu vou racionalizar, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de baixo, que é 2 mais raiz de 2. Ó. E aqui multiplico por 2 mais raiz de 2. Ó. Certo? Isso daqui vai ficar o quê? Que x ao quadrado é igual a 4 vezes 2 mais raiz de 2 sobre... Então, o quadrado do primeiro é 4, menos o quadrado do segundo, que é 2. Então, 4 menos 2, 2. 4 dividido por 2... Então, aqui vai ficar 1, né? Porque é 2, né? 2 por 2 dá 1. 4 por 2, 2. Então, x ao quadrado é 2 vezes 2 mais raiz de 2. Tá? Tá. Daí, eu vou tirar a raiz quadrada. Eu posso tirar a raiz quadrada. Eu posso fazer que x é igual a raiz quadrada de tudo isso aqui. Mas eu vou deixar assim. Vou deixar assim por enquanto. Tá? Vou deixar assim. Você vai entender por quê, ó. 2 vezes 2 mais raiz de 2. Tá? Até porque eu estou sem espaço, então vou deixar assim por enquanto. Na hora, quando eu precisar, se eu precisar, eu tiro a raiz quadrada. Só colocar a raiz quadrada em cima de tudo isso aqui. Mas então agora eu vou fazer a área do triângulo. Tá? Vou usar essa fórmula aqui para calcular a área do triângulo ali. E a área do triângulo vai ser o quê? Então a área do triângulo, então o quê? A área do triângulo vai ser o quê? Dois lados, x vezes x vezes x, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o seno de 45, dividido por 2, né? Dividido por 2, que é da fórmula. Tá? E aqui vai aparecer o quê? X ao quadrado. Ó. Então vai aparecer x ao quadrado. Então eu não preciso nem tirar a raiz quadrada, porque depois eu vou levar ao quadrado, então o x ao quadrado já está aqui. Então a área do triângulo vai ser igual ao quê? 2 vezes 2 mais raiz de 2, vezes raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, tudo dividido por 2. Então, vou colocar o 2 aqui embaixo, ó, 2. Então, esse 2 corta com esse 2, tá? Isso daqui vai dar o quê? Raiz de 2 vezes 2 dá 2 raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, mais 2. Tudo sobre 2. Então, esse 2 aqui dá para simplificar por 2 dá 1, e esse 2 por 2 dá 1, e aqui por 2 dá 1. Né? Estou dividindo esse por 2, vai dar raiz de 2, e 2 por 2 dá 1. Então, quer dizer que a área do triângulo é raiz de 2 mais 1. Certo? Tá vendo que está ficando apertado aqui, ó. Então, a área do triângulo é isso aqui, ó, raiz de 2 mais 1. Então, a área da base vai ser o quê? Então, a área da base vai ser 8 vezes a área do triângulo. Então, é 8 vezes raiz de 2 mais 1. Essa é a área da base. E o volume do prisma, então? Então, o volume do prisma vai ser a área da base vezes a altura. Então, o volume do prisma vai ser a área da base, 8 raiz de 2 mais 1, vezes a altura. Mas a altura é o quê? É 8.
É 8. Então quer dizer que o volume do prisma vai ser o quê? 8 vezes 8? 64 vezes raiz de 2 mais 1. O quê? O quê? Metros cúbicos. Por quê? Porque a altura está em metro. A altura é em metro. Tá? A área da base, né? A área do triângulo aqui, ó, foi... a área do triângulo está aqui. A área do triângulo aqui, que é metro vezes metro, né? Dá metro quadrado. Então, a área do triângulo é metro quadrado. E a área da base é 8 vezes a área do triângulo, é metro quadrado. Então, metro quadrado vezes metro, né? Isso aqui é metro quadrado, vai dar metro cúbico, né? Tá? Metro cúbico. Tá? Porque é o volume. Tá, todas as medidas estão em metro, então dá metro cúbico. Certo? Veja, não é um problema assim tão simples. Mas não é um problema impossível. Não é um problema de sete cabeças. A gente é só aplicar as fórmulas que a gente conhece, as coisas que a gente conhece do triângulo, e a gente consegue chegar no resultado. Tem outra forma de calcular essa área aqui também, tá? Começa com esse aqui, para descobrir o valor de x, tá? E tem uma outra fórmula que dá para a gente calcular isso aqui, que é a área de todo esse negócio aqui, menos a área da coroa aqui circular, porque tem uma fórmula da área dessa coroa circular, não é coroa circular, é setor circular, se não me engano. No setor, segmento circular. Tá? Tem a área desse segmento circular aqui. Então eu posso fazer a área desse setor circular menos a área do segmento circular, que é esse segmento aqui, ó. Tá? É assim, ó. Vou fazer exagerado. Então tudo isso aqui é o setor circular, menos a área desse segmento circular. Isso aqui é segmento circular. Aí eu tiro a área do triângulo. Mas nem é tão mais vantagem assim, é mais uma fórmula para decorar. Eu acho que se você tiver essas fórmulas aqui, já é suficiente para calcular tudo que você precisa, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida, tá? É muito importante que para aprender, você tente fazer, pense, tá? E quando você tiver dúvida, você saiba expressar a sua dúvida em forma de pergunta. Tem gente que não tem dúvida, por quê? Porque não consegue nem fazer uma pergunta. Entendeu? Então, é muito importante que a gente faça a pergunta. Quando eu assisto uma palestra de alguém, eu fico sempre pensando assim, calma aí, eu fico elaborando perguntas. Por quê? Porque a pergunta, ela vai me trazer muito mais conhecimento do que se eu só ficar ouvindo coisas. Tá? Porque é muito importante eu identificar sempre, cara, mas o que significa essa palavra? Ou por que saiu ali aquele número? Mas como é que faz aquela raiz? Por quê? Porque é alguma falta de conhecimento que eu tenho nesse ponto. Então, quando eu faço a pergunta nisso e eu obtenho a resposta imediata daquilo, muita coisa se desenrola, muita coisa passa a ficar mais fácil de entender. Então, a pergunta é fundamental. Você poste aqui nos comentários desse vídeo a sua pergunta, põe exatamente o momento onde a dúvida surgiu, né? Você coloca lá um instante, né? 3:2.04 ou 15:2.3, né, 30. Aí eu vou lá e nesse momento que você põe esse instante e põe do lado, não entendi por que você, ou da onde que saiu aquele número, por que você diminuiu, que fórmula é essa, ou, entendeu? É assim que se aprende, é perguntando, tá bom? Paulo Vitor, muito obrigado pela sua pergunta, foi sensacional, tá? Sua questão foi sensacional. Esse vídeo aqui realmente acho que vai fazer muito sucesso graças a você, graças ao seu questionamento, tá bom, Paulo? Bom, gente, a todos, curtam o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, acione o sininho para receber notificações, tá? E esse vídeo vai entrar na playlist MFUNA sobre geometria, tá bom? É isso aí e até a próxima.